Bem-vindo, doutores e doutoras. Meu nome é Fabiano Oliveira e fui instado a me manifestar sobre a Portaria 41891 de 2023, né, de Ferraz de Vasconcelos. Ah, a princípio, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Fabiano Teixeira de Oliveira, sou bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo, curso hoje especialização em Direito Civil, Processual Civil e Empresarial pela Universidade Legale, né? Tenho cursos de argumentação jurídica, aspectos gerais da arbitragem, introdução ao direito do consumidor, conceitos e princípios gerais de direito tributário, assédio moral e sexual no trabalho, dialogando sobre a Lei Maria da Penha, liderança e formação docente para professores de direito, certo? Uh, para que eu possa me manifestar, né, referente a essa portaria, eu tenho que conhecer princípios. O que é o princípio? O princípio é a base de toda e qualquer legislação, certo? Em tese, olhando essa portaria, eu vejo que ela está eivada de vícios, né? Entre eles o princípio da legalidade, né? Eu já vou explicar por quê, mas a princípio, quando eu falo em princípio da legalidade, eu já tenho alguns julgados que tratam sobre o assunto, né? Inclusive essa apelação civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ela está dizendo que a desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a uma norma específica mandatória, mas a todo o sistema de comandos da legislação, certo? E outros tantos julgados que eu tenho na área. Não obstante, olhando o que o Celso Antônio Bandeira de Melo fala, ex-ministro, ele, ele fala, quando ele fala no curso de Direito Administrativo de 2013, dele, 30ª edição, ele vai dizer que violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma, qualquer que seja, né? A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento, mas a todo o sistema de comandos, né? Então, se eu violo um princípio lá, vamos dizer assim, numa lei municipal, eu não só estou violando aquela lei municipal, mas eu estou violando todo aquele sistema de comandos, todo o sistema de comandos, até a Constituição Federal. Inclusive a Constituição Federal está sendo violada quando eu violo esse princípio, certo? Quando eu falo em princípio da legalidade, eu tenho duas visões. Eu tenho a visão para a pessoa natural ou jurídica de direito privado e tenho para a pessoa jurídica de direito público. Quando eu falo em administração pública, eu estou falando em pessoa jurídica de direito público. Mas vamos entender o da pessoa natural e jurídica de direito privado. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, quando ela diz lá que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Já o princípio referente à pessoa jurídica de direito público está previsto no artigo 37. Eu deixei vermelho bem grande aí, negritado, que é para verificar. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade. Né? Na, uh, e como é que eu vou saber qual é o princípio da legalidade para pessoa jurídica de direito público? Né? Eu tenho alguns doutrinadores que falam sobre ele. Né? Entre eles, eu tenho o Carvalho, que ele vai dizer que o princípio da legalidade determina, portanto, que os administrados somente poderão obrigados a fazer, né, ou proibidos de não fazer, ou deixar de fazer, ou proibidos de fazer junto à administração pública, sem seu conhecimento, caso a lei assim o determine. Tá, mas Fabiano, tu está falando dos administrados, eu estou falando da pessoa jurídica de direito privado. Eu estou falando da pessoa natural, né? Prevista no Código Civil. Tá, e a administração pública? Eli Lopes Merelli, na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Em outras palavras, só é lícito para a administração pública fazer ou deixar de fazer aquilo que está previsto em lei.
A administração pública ela não tem discricionariedade para isso. Quando eu falo em discricionariedade, eu tenho que pegar lá, ver quais são os tópicos da legalidade. Né? Quando eu falo em administração, eu estou dizendo que administrar é aplicar a lei de ofício. Como assim? Só é permitido fazer o que a lei autoriza. A legalidade para a administração pública ela é estrita, né? Para não dizer restrita. Só o que ela pode fazer é o que é autorizado por lei. Se a lei exigir, o ato é vinculado à lei. No caso, no caso de uma lei que exige que seja regulamentada por decreto, eu não posso regulamentar por portaria, porque eu estou vinculado à lei. Se a lei permite, o ato é discricionário. Se a lei disser para mim que eu posso regulamentar uma lei por decreto ou por portaria, aí é uma discrição minha como administração pública regulamentar por decreto ou por portaria. Mas assim a lei tem que permitir. Ok? Então, onde é que eu vejo o viso? Onde é que eu vejo o vício nessa portaria? Eu vejo já na exposição de motivos. Né? Na exposição de motivos, eu vejo que é referente à Lei Complementar 167, de 13 de dezembro de 2005. Se ela é referente a essa lei, eu vou ter que ver o que diz essa lei. Mas eu também vejo lá na resolução dessa mesma portaria, eu digo que até que seja regulamentados os procedimentos através de decreto, né, o que é estabelecido pela Lei Complementar 167 de 2005. Não, então eu tenho aqui, ó, até que seja regulamentado através de decreto. Aí vem a questão, esse decreto não existe. Eu vejo que esse decreto não existe. Então eu estou regulamentando por portaria. Tudo bem? Mas vamos ver o que diz a lei. A lei vai dizer o seguinte: o prefeito municipal baixará por decreto os regulamentos necessários à fiel execução dessa lei. Aí eu venho a questão, eu não tenho discricionariedade. Eu não estou dizendo o prefeito municipal baixará por decreto ou portaria. Eu estou dizendo, eu estou sendo específico, eu estou sendo mandatório. O prefeito municipal baixará por decreto os regulamentos necessários à fiel cumprimento dessa lei, à fiel execução dessa lei. Então, se a lei diz para mim que eu só posso baixar por decreto, eu não posso baixar por portaria. Eu não posso baixar uma portaria e dizer até que seja baixado o decreto. Eu sou prefeito. Eu como prefeito, eu tenho a discricionariedade de baixar um decreto ou uma portaria. Mas a lei, ela me dá o ato vinculado. Não, o prefeito, tu vai baixar por decreto. Então, se a lei diz para mim que eu tenho que baixar por decreto, quando eu baixo uma portaria regulamentando, eu estou evado de vício. Qual é o vício? Eu estou burlando, eu estou indo contra o princípio da legalidade. Se eu estou indo contra o princípio da legalidade, eu não estou desrespeitando a Lei Complementar 167. Eu estou desrespeitando a Constituição Federal de 1988. Este é um resumo que é para a reunião de hoje. Depois desse vídeo, eu vou baixar no YouTube um vídeo tratando item por item dessa lei, dessa portaria, para ver até onde a prefeitura pode tratar através desse decreto e aonde ela não pode tratar. Que embora tudo esteja nessa portaria, tem itens que acredito, como operador do direito, como cientista da área de ciências jurídicas, acredito que ela não possa tratar. Né? Porque a lei principal ela não autoriza.
Ela não prevê. Por exemplo, o atestado médico, entrega de 48 horas após a emissão. Hoje existe um projeto de lei que vai tratar sobre isso. 5 dias úteis, caso seja de até 5 dias úteis o atestado, entregar no final. Caso seja mais, entregar num outro prazo. Existe esse projeto, mas não existe essa lei. E a lei que trata do atestado médico e a CLT, elas não tratam sobre prazo. Doutores, muito obrigado. Um ótimo dia a todos. Espero ter ajudado. Mais adiante, pretendo apresentar um vídeo que trate diretamente dessa lei, né? Um ótimo dia a todos. Quase final de semana, uma ótima reunião e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado a todos.